Fala galera, que viver dividendos, hoje é dia 9 de fevereiro de 2020, nós estamos falando aqui da Alemanha e o vídeo de hoje é mais um vídeo aí da série Meu Próprio Negócio. Meu Próprio Negócio é uma série no qual a gente narra o dia a dia da nossa empresa aqui, né? Eu tento fazer aí alguns vídeos, eu tenho uma software house, né, uma empresa de desenvolvimento de software, eu tento fazer alguns vídeos mostrando aí os problemas que a gente vem enfrentando aí. Nós já estamos aí no episódio número 33, que foi o último que a gente fez, esse é o 34. No 33 eu falei sobre a questão de por que eu tive que vender meus FIIs. Apesar de ser alguma coisa de investimento, mas tem tudo a ver com a empresa, porque eu tive que vender os meus investimentos para construir uma nova sede na empresa. A empresa está aumentando de tamanho e aí não tem como a gente manter aquela sede anterior, e aí nós estamos projetando já. Vai contratar mais funcionários, né, e tal, aquela coisa toda. Então a gente já tem que meio que antecipar isso, né? Já não tá cabendo a galera que tá lá, então já tem que meio que antecipar isso para uma nova fase de crescimento. Então vamos dizer aí que essa próxima temporada aí dessa série a gente vai falar bastante disso. Eu nem ia fazer esse vídeo não, né? Isso aí surgiu a partir da ideia de um leitor lá do blog. Acho que foi no YouTube, eu acho, não me lembro muito bem ao certo. Teve uma galera que também mandou no WhatsApp pedindo para mim mandar mais informações da evolução dessa construção, né, desse processo de construção. E aí eu não ia fazer nada disso, mas eu gostei da ideia deles, eu falei, pô, legal, dá pra gente ir abordando esse tema aí, né, e mostrando pra vocês os problemas que a gente foi enfrentando, né, então, que com certeza a gente vai ter, né, porque eu não tenho experiência nenhuma em construção, zero. O mestre, que é meu sócio majoritário também, não tem nenhuma, zero. Então nosso negócio é fazer software, né, fazer programa de computador, não é construir. Então tem jeito, a gente vai ter que ir aprendendo com os erros aí, né, ao longo trocar o pneu do carro com o carro em movimento, famoso ditado, né. Mas aí a gente está descobrindo aí esse processo todo, como é que funciona e tal, aquela coisa toda. Então está sendo bastante interessante pra gente, um aprendizado novo aí. E a gente vai compartilhando com vocês essas evoluções, né, pelo menos as burradas que a gente foi fazendo, a gente vai trazendo aqui pra vocês, né. Vocês devem estar olhando o título do vídeo, né? E devem estar pensando, mas o que tem a ver com o barato sai caro, né? Quando o barato sai caro. Bom, o que acontece? Antes da gente começar o processo de construção, a gente precisa de planejar, né? De fazer uma planta, né? Porque, por exemplo, a gente mensurar. Nesse vídeo aqui, 33, eu falo da compra do terreno, né? Então eu explico lá como é que a gente negociou a compra do terreno, de onde que a gente tirou esse dinheiro, etc e tal. Então assista esse vídeo para você ter uma introdução. A segunda etapa depois de comprar o terreno é construir, né? Então, mas antes de você começar a etapa de construção, você precisa de fazer a planta, né? Do que você vai querer, como é que vai ser distribuído ali o ambiente, etc e tal. E aí a gente começou a correr atrás disso. A gente tinha negociado com um tiozinho, né? Um senhorzinho que mexia mais nessa parte de plantas, né? E ele era especialista em aprovar. O tiozinho passou um orçamento pra gente que ficou muito acima da nossa expectativa. A gente imaginava que seria algo em torno aí de 6 mil, 5 mil reais no máximo, assim, né? E o tiozinho chegou lá com 16 mil reais de orçamento. Aí a gente ficou meio assustado. Pedi um cliente meu, que é desse ramo não, na verdade ele vende material elétrico, e a funcionária, a esposa de um funcionário meu, me passou alguns contatos também. E aí liguei para alguns outros arquitetos para a gente tentar orçar um pouco essa parada. E aí a gente cotou uns 3 ou 4 caras que eles tinham indicado. Gostei mais de um, que inclusive era o que tinha mais experiência nessa nossa área. O cara parece que tinha feito o escritório da TOTUS aqui na nossa cidade. Ele tinha feito uma outra software house que acho que é até maior do que a gente. Mas eles são de outro ramo, né? Não são do varejo, né? O software é mais para outro tipo de negócio. E ele já tinha feito o escritório deles, reformado o escritório deles, então assim, é um cara que tinha experiência com empresa de software, né? Ele tem uma experiência boa. Eu gostei dele, sintonizei bastante com ele, e ele cobrou mais ou menos em torno de 19k, um pouco acima do tiozinho, mas eu acho que 3 mil não seria uma diferença que seria impeditiva de fechar com ele. Os outros ficou aí na faixa dos 18, aí o outro cobrou 20, mas esse rapaz foi o que eu tinha gostado mais. E aí, o que acontece? Além desses arquitetos que foram recomendados aí pela esposa de um funcionário nosso e pelo cliente meu, o Messi ainda contou com uma conhecida dele, uma menina que é conhecida, na verdade, da esposa dele. E aí,
ela não tem uma experiência muito grande aliás, ela não tem experiência nenhuma em construção de prédio, é o primeiro prédio que ela vai fazer. Ela trabalha numa firma de arquitetura, mas ela não vai fazer o serviço pela firma, ela vai fazer à parte, né? Ela vai fazer como se fosse um freelancer, né? Vai fazer nas horas vagas. E aí que mora o grande problema, porque o que acontece? O cara tinha, vou colocar aqui para vocês terem uma ideia de como que funciona esse processo aí da etapa aí de planejamento, né? Primeiro você faz um projeto legal, que é o projeto que você manda para a prefeitura, aí vem com essas plantas aqui, que são as plantas ali, mas só com os dados que a prefeitura pede para poder aprovar o negócio. Depois você entra no projeto executivo, que aí é uma planta mais detalhada para construção mesmo, né? E aí, nesse projeto executivo, você tem uma série de outras plantas aqui embaixo, como vocês podem ver. Não sei se o zoom tá suficiente aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o zoom aqui. Mas você tem uma série de... Não, acho que 300 mesmo fica bom, vai. Então, 300 mesmo, que senão vai cortar aqui embaixo. Tem uma série de outros projetos aqui que são incluídos dentro daquele projeto executivo. Uma coisa que eu tomei até cuidado com o arquiteto, que tem muitas vezes o arquiteto te manda o orçamento só do primeiro e um daqui de baixo, entendeu? Então tomei cuidado para fazer um orçamento de tudo mesmo, todas as plantas, para não ter diferença de preço, né? E aí tá, beleza, vamos pegar nossa canetinha aqui para vocês terem uma ideia, né? A gente viu aí que o primeiro cara, o cara que eu gostei mais, estava lá com o projeto 19K, né? Tava bem alto, né? E aí essa guria aí, que é conhecida da esposa do mestre, chegou com um orçamento pra gente de 6K. E aí, tipo assim, o mestre ficou balançado com relação ao preço, né? Então, tipo assim, é bem abaixo do que tava cobrando 19 mil. E aí eu conversando com ele, falando, mestre, olha só, cara, a parada é o seguinte, eu, por mim, pegaria o de 19. Eu não, nessas horas, eu sou daquela filosofia de que eu gosto de trabalhando comigo bons profissionais. Então, tanto na minha equipe direto quanto prestadores de serviço. Eu procuro os melhores prestadores de serviço que eu conheço para colocar aqui junto comigo. Então, eu não mensuraria essa questão aí e pegaria o de 19 sem pensar duas vezes, porque ele é um cara que já tem experiência na nossa área, tem uma estrutura maior, tem uma equipe toda ali para ajudar, etc e tal. Porém, o mestre, que é um cara que é muito focado em preço, ele é aquele maluco que prefere pagar mais barato e ter uma qualidade muito menor. Eu já não sou assim, eu prefiro às vezes pagar um pouco mais caro e ter uma qualidade melhor. Então assim, ele opta mais para a questão do preço. Eu já acho que tipo, é um pouco arriscado, porque ela não é uma pessoa que tem muita experiência. E aí, meu medo é o seguinte, imagine que eu acho meio difícil, né? Porque ela vai trabalhar no projeto depois do horário de trabalho dela. Então eu já acho que vai ser difícil dela conseguir entregar. Então assim, suponhando que ela consiga entregar, o meu medo maior é de repente ela entregar uma situação que pode ser, por exemplo, vamos dizer assim, sei lá, de repente você está construindo lá o prédio e você descobre lá no quinto andar que a guria tinha que ter feito um buraco aqui para passar tubulação de alguma coisa. E aí, pô, lá no último andar você descobre esse problema, que teve uma falha lá embaixo e aí, pô, vai ser quebrar aquilo tudo. Então, é aquela situação em que o barato, às vezes, acaba saindo caro, entendeu? Então, eu tentei explicar isso pro mestre, mas eu deixei ele bem flexível para ele escolher. Por quê? Eu não vou estar lá o tempo todo. Quem vai cuidar lá desse processo da construção aí seria ele. Então, tipo, não adianta eu querer forçar ele a fechar com um cara que eu acho que seria melhor, sendo que não sou eu que vou estar lidando diretamente com o cara. Então eu falei com ele, cara, assim, por mim, eu não me importaria em pagar 19K. Deixei ele confortável com isso. Vou falar com ele, cara, ó, se for questão do dinheiro, eu não me importaria de pagar os 19K e ter um cara melhor. Mas vou deixar você escolher. Se você quiser fazer com a menina, saiba que quem vai se estressar vai ser você. Eu vou me estressar também, com certeza. Mas quem vai se estressar 10 vezes mais vai ser você que vai estar ali no dia a dia. Então se a menina fizer alguma coisa errada, quem vai ter que ir lá, correr atrás para ver que tá errado, para corrigir, não sei o que, vai ser você. Então, pense bem. E aí, talvez, eu acho que por conta da menina ser conhecida, da esposa dele, ele tem uma afinidade maior com a menina, acho que ele acabou optando por fechar com essa arquiteta aí, meio inexperiente, que vai fazer o job. E detalhe, né, eu já tinha falado com ele o seguinte, cara, a gente teve um programador uma vez que a gente contratou, que o cara ele trabalhava num job,
E aí depois do horário ele ia fazer um serviço de programação pra gente. O que ele começou a fazer? A gente tentou fazer essa experiência para ver se ia dar certo, né? Eu falei com o mestre na época, eu falei, mestre, isso não vai dar certo, eu preciso do cara full time. Ah não, mas ele falou que vai chegar do trabalho, vai se dedicar, não sei o quê. Moral da história, o cara atrasava tudo que ele tinha que entregar, e quando ele entregava vinha tudo errado, vinha tudo bagunçado, vinha tudo... Porque o cara às vezes não tinha concentração suficiente para poder executar o negócio. Porque, pô, você tá no ambiente residencial, o cara às vezes não tá acostumado a trabalhar na residência, o cara chega às vezes cansado do trabalho, e aí, pô, realmente é cansativa a parada. Então, é uma parada que, enfim, acabou não dando muito certo a experiência e tá acontecendo exatamente a mesma coisa com essa guria. Eu falei com ele, falei, mestre, vai dar problema, cara. Essa menina, se ela conseguir entregar, ela pode entregar um negócio tudo errado porque ela fez depois do trabalho. Assim, o fato dela tá dela ter uma estrutura menor, isso não me incomodaria se ela estivesse trabalhando full time naquilo. O problema é que ela não vai estar ali exclusiva com aquilo, entendeu? Então, assim, porque eu também já comecei, quando eu era no comecinho lá, mas eu sempre tive consciência de não pegar projeto que eu não conseguiria cumprir, né? Uma coisa é você pegar uma pessoa inexperiente para construir uma casinha de 2 quartos. Pô, outra coisa é o cara construir um prédio de 5 andares e não tem tanta experiência com isso. Se der uma merda lá em cima, o prejuízo é muito maior, você teria que arrumar aquilo tudo lá embaixo. Risco estrutural, essas coisas assim, não teria muito. Por quê? Quem faz o cálculo estrutural de quantas vigas precisa, dimensão, essas coisas, não é o arquiteto. Tem um profissional que trabalha com isso, que aí vai entrar um outro orçamento, a gente vai começar a cotar isso aí também. Mas é um outro profissional que trabalha com cálculo estrutural. Depois desse cálculo estrutural pronto, aí a gente, com essa parada do cálculo estrutural, com a planta do arquiteto, a gente vai numa empresa que trabalha com estrutura metálica, que a nossa ideia é fazer estrutura metálica, e cota para ver o quanto que vai ser o custo lá da estrutura metálica, quantas vigas vão ter que ter, qual a profundidade da viga, largura da viga, aquelas coisas todas. Então isso tudo aí entra numa terceira etapa depois do cálculo estrutural, né? Que é onde a gente vai começar a ter uma noção da obra, né? Do gasto com a obra em si. Mas de modo geral, essa primeira etapa aí do planejamento, eu acho que, na minha opinião, ele está fazendo o que eu disse no vídeo, vamos dizer assim, aquele famoso economia porca, né? Tipo, você está gastando com uma coisa que não vai te entregar resultado nenhum, que tipo, você pode gastar muito mais por estar economizando agora, sei lá, 6 mil aqui, 7 mil reais aqui na situação. E detalhe, né? Ele chegou pra mim e falou assim, pô, 19 mil tá caro. Eu falei com ele, cara, quanto que você conseguiria, que você acharia legal? Ele, se o cara caísse pra 16k, eu poderia pensar pra gente poder fechar o negócio. Me animava mais, né? Aí eu liguei pro cara, negociei com o cara, consegui baixar pra 17k. Aí, tipo assim, não caiu, foi 16 e uns quebrados. Não caiu naquele valor lá, mas, pô, chegou bem próximo. Aí, mesmo assim, ele optou por ficar com a guria, né? Tipo, eu não contrariei muito, porque é ele que vai estar lá no dia a dia. Mas o problema nessas horas é que quem acaba pagando a conta sou eu, né? Porque, tipo assim, eu sou sócio, né? Então, não tem jeito, não tem como você fugir. Então, quando você tá com uma sociedade, acontece isso aí. Tem um lado bom, né? De você, às vezes, pegar algumas características que você não tem e o seu sócio te ajudar. E tem um lado ruim, que às vezes você vê que o cara tá indo pra um caminho que não vai dar certo, você fala com o cara e o cara ainda continua querendo ir por aquele caminho, né? Você que às vezes é funcionário, tá me ouvindo, você já deve ter passado por isso, né? Quantas vezes você não deve ter falado com seu patrão, você vê que ele tava fazendo um negócio errado e ele pegava e continuava ainda com aquela coisa errada. Então é complicado, cara, não tem jeito. Sociedade, você tem que saber lidar com as pessoas e respeitar o espaço de cada um, né? Então, assim, já é a segunda parada que ele tá fazendo do mesmo erro, né? Lembra que eu falei com vocês? Teve o primeiro programador que eu falei com ele, cara, não vai dar certo, mas você quer testar, a gente testa. Põe ele aí e a gente vê. E agora com essa guria. Então, tipo assim, o cara errar uma vez, beleza, faz parte. O cara errar a segunda, eu já tô achando muito já tô achando demais. Agora a terceira vez eu não vou deixar ele errar não. A terceira vez eu vou bater o pé e vou falar, cara, chega, né? Vai errar a terceira agora? Vai precisar de errar quantas? 10 para poder aprender? Então, tipo assim, eu acho que a primeira já deveria ter sido suficiente para ele entender que tem algumas coisas que você economiza que não vale a pena você economizar, que o barato sai caro. Eu não conheço essa parte de obra, como eu falei no começo do vídeo, eu sou inexperiente nisso. Se alguém puder comentar aqui no vídeo, falar, não, realmente, essa parada aí desses projetos tem que gastar dinheiro mesmo, porque isso aí é fundamental. Que se fizer errado ali, já era.
Eu até peguei no meu Twitter aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo carregar aqui pra vocês, peraí. Então vamos lá, olha só. Tem uma imagem até meio que postei lá em janeiro, né? Dia 15 de janeiro. 12 de janeiro, foi antes de ter decidido essa história toda. Deixa eu ampliar aqui pra vocês verem. Aí, ó. Ciclo PDCA japonês. Ó, o japonês perde uma parte do tempo e dinheiro planejando, depois fazendo, executa rapidamente, verifica se as ações implementadas foram eficazes, é o check, e o agir, age para melhorar ainda mais. Olha o ciclo brasileiro como é que é. Planejar para quê, né? É tipo o que a gente tá fazendo aqui, né? Tipo, tá claro, cara. Eu tô, tipo assim, eu tô vendo. Essa imagem resume bem a situação. O mestre, eu tô pensando dessa forma e o mestre tá pensando desse jeito. Não tem como dar certo, cara. Vai dar merda. Planejar pra quê, né? Demora muito mais para executar, que é isso que vai acontecer. Vai se gastar muito mais tempo. Dá uma conferida se a coisa está andando. Aí é o pequenininho check, né? E o apaga incêndio, não tem tempo para pensar em mais nada. É o A. Basicamente, é o ciclo PDCA brasileiro. Então, a minha esperança é que... Porque eu sei que, tipo assim, cara, quem vai pagar essa economia porca vai ser eu. Porque, de uma forma ou de outra, né? Ou com o tempo, que ela não vai conseguir entregar, ou que ela entregue e que venha com problema. Que, tipo, eu acho que tem 90% de chance disso acontecer, dado a experiência que eu já tive em outras situações. E pode ser que talvez caia naqueles 10%, que ela consiga, às vezes, entregar no prazo e funcionando. Coisa que eu acho, tipo, muito difícil de acontecer. Ainda mais que ela não tenha uma experiência muito grande exatamente nesse tipo de projeto. Mas a minha esperança é que eu perca só com o tempo, que ela não consiga entregar. Estou mais torcendo para ela não conseguir entregar do que ela entregar e o negócio vier zoado, entendeu? Que aí o prejuízo financeiro é maior ainda. Então, estou na esperança aí de o que vai dar nessa situação toda. Mas é aquilo que eu falei, sociedade não tem jeito, é esse tipo de situação que você vai enfrentar. Você tem que saber lidar com as pessoas, identificar o perfil de cada um, né? Eu já vi que o mestre tem um perfil assim de às vezes querer economizar com umas coisas que não vale a pena economizar. E eu já, às vezes, eu já acho mais vontade de gastar com coisas dentro da empresa, entendeu? Eu não mensuro, não meço esforço com essa questão. Então tem hora que eu cedo, tem hora que eu acabo batendo pé. Teve uma situação recente de uma mudança na política comercial lá que a gente estava fazendo dentro do setor nosso, que ia reduzir um pouco a nossa margem, mas ia dar uma visibilidade maior para a gente, para nossa marca, uma interação maior com o usuário. A gente tinha chegado num acordo na reunião e depois ele quis tentar reverter esse negócio. Eu bati o pé e falei, não, falei com o funcionário lá, falei, cara, faz aquilo que a gente tinha combinado na reunião. Acabou, não tem que mudar nada. Se quiser mudar, depois ele que leve para a reunião lá de gerência e apresente uma outra proposta e a gente discute lá. Mas por enquanto tá naquilo que a gente tinha combinado. Então, tipo assim, às vezes dá esses conflitos, entendeu? Nada que seja assim, impossível de gerenciar, entendeu? Mas você tem que saber contornar um pouco. Eu tô deixando ele aprender com os erros dele, que, tipo, apesar de que, tipo assim, de novo, né, como eu falei, né, já é a segunda vez, já aprendi com o erro dele, né. A terceira eu já vou tentar bater o pé e falar, não, cara, chega, né, chega de errar, né, chega de bater, dar murro em ponta de faca com a mesma parada, né. Então, é uma situação em que a gente vai ter que enfrentar aí nos próximos dias a execução desses projetos, que é a primeira etapa. E aí depois a gente vai para o processo de cálculo estrutural e depois orçar essa obra aí. Talvez quando tiver algumas ideias mais para frente aí, de alguns outros problemas, eu vou trazendo aí para vocês. A gente vai atualizando aí e vai fazendo novos episódios aí dessa série. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. A gente vai ficando por aqui e a gente volta aí novamente com um próximo pepino aí para descascar. Um abraço e até a próxima. Valeu!